E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Enche os Olhos. Opa, preparados. Hoje a gente vai desvendar um tema que sempre gera muita curiosidade, muita discussão, né? Jesus e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É isso aí, um tema cheio de nuances, sabe? Mas vamos tentar destrinchar tudo para você entender direitinho. E para nossa conversa de hoje, a base vai ser o Evangelho de João. Boa escolha. É que o Evangelho de João, ele vai além, né? Ele não se contenta em só contar a história, ele mergulha na identidade de Jesus, mostrando como ele se encaixa nas profecias, sabe? Sim. A gente vê João Batista preparando o caminho, mas já avisando, tipo, gente, o que vocês vão ver vai muito além do que eu posso mostrar. É como se ele dissesse, se preparem, porque o que vem aí é algo totalmente novo. E aí que entram os milagres de Jesus, que não são só demonstrações de poder, mas sinais. É tipo, prestem atenção. Exatamente. Eles apontam para a origem divina de Jesus, cumprindo o que os profetas anunciaram. A gente tá falando de curas, ressurreições, multiplicação de comida, né? É como se o reino de Deus desse uma palhinha aqui na Terra. Você consegue imaginar como se, testemunhar isso tudo ao vivo? Nossa, devia ser algo impactante, imagina só. E esses milagres não eram só espetáculos, eles revelavam a missão de Jesus. Não era só falar do amor e da justiça de Deus, era vivê-los na prática. Total. Jesus veio para se doar por nós, e isso já estava lá nas Escrituras, né? Okay. Mas aí vem a pergunta, se as evidências eram tão claras, por que tanta gente rejeitou Jesus? Pois é, essa é a grande questão, né? O próprio Evangelho de João reconhece isso logo de cara. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Caramba, é forte, né? É como se o mundo não reconhecesse o seu próprio Criador. Me faz pensar que a fé, ela não se baseia só em provas, mas também em uma abertura do coração para a verdade. É verdade. Muita gente, presa às suas expectativas, às suas tradições, não conseguiu enxergar quem Jesus realmente era. Sem dúvida. Muitas pessoas esperavam um tipo de Messias, um líder político que os libertasse de Roma, e não conseguiam entender a mensagem de Jesus, que falava de um reino espiritual. Estavam tão focadas em suas ideias que não conseguiam abrir espaço para o novo, para a mudança radical que Jesus propunha. E aí a gente se depara com essa realidade, né? A luz estava ali brilhando forte, mas muitos preferiram a escuridão. Talvez por medo da mudança do que a luz revelaria. Faz sentido. Aceitar Jesus significaria repensar tudo, confrontar os próprios erros, abandonar velhos hábitos, né? É um caminho totalmente novo. E para muitos, essa mudança era assustadora demais. Era mais fácil se apegar ao que já conheciam, mesmo que isso significasse ficar na escuridão. Mas mesmo com toda essa resistência, teve gente que reconheceu a verdade em Jesus. Os marginalizados, aqueles que a sociedade excluía. Sim. Os excluídos, os doentes, os considerados pecadores, eles viram em Jesus alguém que se importava, que os acolhia sem julgamento. Esses primeiros seguidores nos mostram que, mesmo em meio à rejeição, a fé pode florescer nos lugares mais inesperados. Afinal, a missão de Jesus era justamente essa: restaurar o que estava quebrado, trazer vida onde havia morte. Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, oferecendo esperança, cura e as palavras dele. Cheio de poder, né? Trazendo libertação, conforto. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Ele demonstrava a misericórdia de Deus em cada gesto, em cada palavra. E a maneira como ele se aproximava das pessoas era revolucionária. Ele acolhia os marginalizados, os doentes, os pecadores, via em cada um a dignidade de um filho de Deus. Imagina o impacto disso na sociedade da época. Nossa, com certeza. E a gente vê essa atitude de Jesus em vários momentos, na história da mulher, pega em adultério, prestes a ser apedrejada, Jesus desafia a hipocrisia e oferece a ela uma nova chance. Ou quando ele toca em leprosos considerados impuros, mostrando que para Deus não tem ninguém intocável. Exatamente. Jesus quebrava barreiras, desafiava as normas da época, ele sentava à mesa com publicanos, os cobradores de impostos vistos como traidores, ele enxergava o potencial de mudança em cada coração e os chamava para uma vida transformada. É impressionante como Jesus colocava em prática o que pregava. Ele não só falava de amor, mas vivia de forma radical, desafiando estruturas, transformando vidas. E essa é a beleza do Evangelho. Ele nos convida para uma mudança de vida, para um compromisso com a justiça, com a paixão, com o amor. E essa mudança, ela começa dentro da gente, né? Na forma como a gente trata os outros, como a gente se posiciona diante das injustiças. É um chamado para vivermos o amor de Deus em tudo que a gente faz, para sermos agentes de cura, de reconciliação e de esperança. E para isso, a gente precisa se inspirar no exemplo de Jesus, que não se limitou a palavras, mas demonstrou seu amor em ações, transformando vidas, desafiando estruturas. Exatamente. A vida de Jesus é um convite para ação, um chamado para vivermos o amor de Deus de forma prática, sabe? E é nesse caminho que a gente encontra a verdadeira plenitude da vida. É inspirador ver como Jesus colocava em prática o que pregava. Ele nos mostra que a fé não é só um conjunto de crenças, mas um estilo de vida. É verdade. Uma forma de estar no mundo.
E esse estilo de vida se manifesta no cuidado com o próximo, na busca pela justiça, na luta contra a opressão. É na defesa dos mais vulneráveis. Esses valores, tão presentes em Jesus, continuam nos desafiando e nos inspirando até hoje. Sem dúvida. E nos mostram que a mensagem do Evangelho é temporal, capaz de transformar vidas e construir um mundo mais justo. Mas como a gente traduz esses valores em ações no nosso dia a dia? Como ser pequenos cristos no mundo que vivemos? São perguntas importantes que exigem de nós uma reflexão profunda e um compromisso com a transformação. E para nos ajudar nessa jornada, no próximo episódio a gente vai explorar exemplos práticos de como viver os ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano, inspirando-nos no seu exemplo de amor, compaixão e justiça. Isso aí. Fiquem ligados porque ainda temos muito que aprender com a história de Jesus. É incrível, né? Como a história de Jesus continua a nos desafiar e inspirar, mesmo depois de tantos séculos. É verdade. E hoje a gente está explorando como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, revelando a verdadeira natureza de Deus. Para ilustrar isso, acho que vale a pena a gente mergulhar em alguns exemplos práticos de como Jesus agia, demonstrando amor e compaixão de uma forma radical. Concordo. Acho que essa é a melhor forma da gente entender o impacto real da mensagem de Jesus. Quando falamos de compaixão radical, me vem logo à mente a forma como ele se aproximava dos marginalizados, dos doentes, dos pecadores. Ele via em cada um deles a dignidade de um filho de Deus, sem exceção. Exato. Lembra da história da mulher pega em adultério. Ela estava ali prestes a ser apedrejada, condenada pela lei, pelos costumes da época, mas aí Jesus intervém. Desafia a hipocrisia dos acusadores e oferece à mulher uma nova chance. Nossa, que momento poderoso. Jesus não se deixa levar pela multidão, pela raiva, pela sede de vingança. Ele age com compaixão, com misericórdia, mostrando um caminho diferente, um caminho de perdão, de restauração. E nesse gesto, Jesus ensina a gente a olhar além das aparências, a enxergar o valor de cada pessoa, independentemente dos seus erros. Afinal, quem nunca errou nessa vida, né? Com certeza. E essa compaixão de Jesus se estendia a todos. Ele curava leprosos, considerados impuros, com um simples toque. Imagina o impacto disso na vida dessas pessoas que viviam à margem da sociedade, rejeitadas por todos. É comovente pensar em como Jesus restaurava a dignidade, a esperança na vida dessas pessoas. E não podemos esquecer os publicanos, né? Os cobradores de impostos vistos como traidores, exploradores. É verdade. Naquela época, os publicanos eram considerados a escória da sociedade. Mas mesmo assim, Jesus se sentava à mesa com eles, demonstrando que o amor de Deus não exclui ninguém. Ele enxergava o potencial de mudança em cada coração, independentemente da sua história. E ao fazer isso, Jesus desafiava as estruturas de poder da época, que se baseavam na exclusão, no preconceito. Ele mostra pra gente que o reino de Deus é diferente. É um reino de inclusão, de acolhimento, onde todos têm lugar à mesa. Exatamente. Esses exemplos nos mostram que a compaixão de Jesus era radical, subversiva e desafiava as normas, as regras da época, mostrando que o amor de Deus é incondicional, abrangente. E o mais impressionante é que Jesus não só acolhia os marginalizados, mas também os chamava com uma vida transformada. Ele os convidava a seguir seus ensinamentos e se tornarem agentes de mudança no mundo. É como se ele dissesse: eu acolho vocês como vocês são, mas também convido vocês a serem melhores, a viverem uma vida mais plena, a fazerem a diferença no mundo. Que mensagem poderosa, né? Não é? Eu lembro do chamado de Mateus, cobrador de impostos. Jesus o convida: segue-me! E Mateus larga tudo para se tornar um dos discípulos. Que transformação radical! É essa a beleza do Evangelho. Ele nos convida para uma mudança de vida, um compromisso com a justiça, a compaixão, o amor. E essa mudança, ela começa na gente, né? Na forma como tratamos o outro, como a gente se posiciona diante das injustiças do mundo. É um chamado para a gente viver o amor de Deus em tudo que a gente faz, a sermos agentes de cura, de reconciliação, de esperança. E para isso a gente precisa se inspirar no exemplo de Jesus. Ele não se limitou a palavras bonitas, ele demonstrou seu amor através de ações concretas, transformando vidas, desafiando estruturas. Exatamente. A vida de Jesus é um convite para ação, um chamado para vivermos o amor de Deus de forma prática e transformadora. E é nesse caminho que a gente encontra a verdadeira plenitude da vida. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo aqui no Em Tira os Olhos, a gente viu como Jesus cumpria as profecias, como ele agia com aquela compaixão radical, né? Mas agora a pergunta é: como a gente leva isso para a vida real? Como colocar em prática os ensinamentos de Jesus no dia a dia? Essa é a questão, né? É fácil se inspirar na história, mas e aí? Como a gente traduz isso em ações, no cotidiano? Nesse mundo que, às vezes, parece tão distante do que Jesus ensinou. Total. É como se a gente olhasse para nossa realidade e pensasse: tá, mas por onde eu começo? Como eu vivo o evangelho no meio de tanta correria? Problema e injustiça é um desafio, com certeza. Mas eu acho que a chave está em olhar para os ensinamentos de Jesus como um guia, tipo um mapa, sabe? Que aponta a direção. Gostei da analogia do mapa. Mas e aí,
Quais seriam as coordenadas nesse mapa? Quais direções Jesus nos dá para a gente trilhar esse caminho? Uma das coordenadas mais importantes é o amor ao próximo. E esse amor, ele não é só sentimento, emoção. Ele se traduz em ações, cuidado, compaixão, doação, é se colocar no lugar do outro, estender a mão, lutar por um mundo mais justo. E quando a gente fala em amar o próximo, me vem logo aquele mandamento radical de Jesus, né? Amem os seus inimigos! Cara, como é difícil colocar isso em prática. Como amar quem nos faz mal, quem nos magoa. É um desafio enorme. Amar quem nos ama é fácil. Mas amar os inimigos, nossa, exige um esforço sobre-humano, uma mudança de perspectiva radical. Mas é aí que entra a graça de Deus, que nos dá força para fazer o que sozinhos a gente não consegue. Porque amar inimigo não significa concordar com tudo, né? Ou ser conivente com o mal. Significa desejar o bem da pessoa, mesmo que ela tenha nos ferido. É abrir mão da vingança e buscar a reconciliação. É difícil, mas libertador. É isso aí. E o perdão também é outra coordenada essencial nesse mapa que Jesus deixou. Perdoar não é fácil, exige da gente um esforço enorme, uma disposição de renunciar à mágoa, ao ressentimento. Mas quando a gente consegue perdoar, nossa, é uma liberdade incrível, como se um peso saísse das costas. É se libertar do passado e seguir em frente com mais leveza. E quando a gente perdoa, a gente está imitando a Deus, que é misericordioso, compassivo e que nos perdoa sempre. E essa atitude de perdão, ela transforma não só a gente, mas os nossos relacionamentos. O perdão é essencial para curar as feridas, para restaurar os relacionamentos. Jesus ensinou a gente a pedir perdão a Deus pelos nossos erros e a perdoar quem nos ofendeu. É um ciclo de amor, de reconciliação, que nos aproxima de Deus e dos nossos irmãos. E esse ciclo se completa quando a gente busca a justiça, outra coordenada essencial no mapa de Jesus. Mas é importante lembrar, a justiça de Deus não é a mesma que a justiça humana, que muitas vezes se baseia na vingança, na punição. A justiça de Deus é diferente. Ela busca a restauração, a reconciliação, o bem de todos. E ela se manifesta na defesa dos pobres, na luta contra a desigualdade, na promoção da paz. E para viver essa justiça, a gente precisa estar atento ao próximo, ter compaixão e agir para promover a dignidade de todos, principalmente dos mais vulneráveis. É um compromisso que exige coragem, persistência e, acima de tudo, amor. E nesse caminho a gente não está sozinho. Jesus nos prometeu o Espírito Santo, que nos guia, nos fortalece, nos dá força para viver o Evangelho de verdade. É verdade, o Espírito Santo é tipo o nosso GPS espiritual. Ele nos orienta, nos dá força para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E nos inspira a agir com amor, compaixão e justiça. Que lindo! É através dessa ação, inspirada pelo Espírito Santo, que a gente constrói o reino de Deus aqui na Terra, né? O reino de amor, justiça e paz. É um processo gradual, mas que vale muito a pena. Com certeza. É um privilégio poder participar dessa missão. Que a gente se inspire cada vez mais em Jesus e nos seus ensinamentos para fazer diferença no mundo. Levar a luz do Evangelho a todos que a gente encontrar. E que essa seja a nossa busca constante, né? Viver o Evangelho de verdade, transformando a gente e o mundo ao nosso redor. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema. Esperamos que você tenha se inspirado a viver o amor, a compaixão e a justiça de Jesus no seu dia a dia. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.